pessoal, vamos lá nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, que beleza, quinta-feira, vamos lá, né? Uma semana aí cheia de muitos jogos, né? Libertadores, Copa do Brasil e tal. E hoje é um dia que tem também jogos importantes, mas hoje aqui no canal nós vamos repercutir um pouco desse quadro que a gente já faz desde o início do ano. Fiz em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agora novamente em agosto. Que a gente tenta pelo menos reunir o que de principal vai acontecer no mundo do esporte, né? No mês, tá? Então agora o que nós vamos ter de interessante no mês de agosto no mundo do futebol europeu e brasileiro? Antes eu quero te pedir, e sul-americano também, claro, sul-americano. Se tu é novo por aqui, né? Se tu é novo por aqui, te inscreva no canal, tua inscrição é muito importante. Nós estamos com 1.200 inscritos. Deixa também o like, ó, que é esse certinho aqui, tá? Muito importante também o like, importantíssimo aqui pro vídeo, pro canal. Valoriza o vídeo, né? Ativa o sininho, após tu se inscrever vai ter um sino aí do lado. Tu ativa o sininho aí sempre que entrar de novo no canal, live, etc. Tu é sempre notificado. Siga no Instagram e no Facebook também, tá? Instagram e Facebook são também importante tu acompanhar lá, tu que curte esse tipo de informação no formato de Instagram, no formato de Facebook, beleza? Bom, vamos então com o futebol europeu, com a Premier League então, né? Premier League começa na sexta-feira, dia 11, já sexta-feira, dia 11 de agosto desse mês. Vou falar os 3 primeiros jogos aí com Burnley e City. E aí no sábado, né, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, Arsenal e Nottingham Forest. Né, também tem Sheffield United e Crystal Palace. Burnley e City abrem a Premier League na sexta-feira, dia 11, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Então, a partir da sexta e depois no final de semana, sábado 12 e domingo 13, nós vamos ter então o começo da Premier League, né? A liga que atualmente o Manchester City é campeão. Não sei se daria para fazer algum prognóstico, mas no momento eu não vejo nenhuma equipe tão bem assim que nem o City. Acho que ainda é uma equipe que se sobressai sobre todas, tá? As da Premier League. Mas acho que o Arsenal pode fazer uma campanha interessante, e não digo de que nem o ano passado, né? Não, acho que dessa vez realmente uma campanha para tentar ser campeão. Não digo nem tentar ser campeão de repente, né? Ser um terceiro colocado, segundo colocado, né? É um time aí que quase, né, no ano passado chegou bem perto. Campeonato italiano. Não deixar de falar do campeonato italiano, campeonato tradicional, acompanhado aí. O campeonato italiano começará no sábado, dia 19. Sábado, dia 19 de agosto. E aí falar um dos jogos da primeira rodada. Empoli e Hellas Verona, por exemplo, 1h30 horário de Brasília. Também 1h30 horário de Brasília, Frosinone e Napoli, que é o atual campeão. Né? No sábado também Genoa e Fiorentina. Daí a Inter estreia no mesmo sábado, às 15h para as 4, contra o Monza. Né? E aí a Juventus estreia no domingo, às 13h45, dia 20. E no dia 21, na segunda-feira, o Milan estreia às 13h45 contra o Bolonha, né? Então fica aí essa também, tá? Que é o do campeonato italiano. A Bundesliga, né, o campeonato alemão, né, a liga do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, tá? A Bundesliga também está de volta. E é um campeonato bem acompanhado. Vamos ver como é que vai ser agora, quem que pode ser um grande destaque, né? Agora que aparentemente o Mané de saída do Bayern de Munique, quem que pode ser, né, o destaque do time do Bayern, né? Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho no vídeo, tá? Sobre as negociações, sobre o mercado de transferências, que tem interessante. No dia 18 de agosto e 19, nesse final de semana começa a Bundesliga. No final de semana do dia 18 e 19 de agosto, o Bayern de Munique abre a competição 13h30 da tarde, pelo horário de Brasília, contra o Werder Bremen, fora de casa, tá? Começa no mesmo dia, também joga Wolfsburg, né? Creio que um dia depois já joga o Borussia Dortmund, tá? Outra liga também, né, cara, que eu acho que vai acabar chamando, sim, atenção por ter as estrelas lá no PSG e tal, a Liga Francesa, né? A Liga Francesa, ela estreia no dia 11 de agosto, tá? E o primeiro jogo é Nice e LOSC. Não sei o que é Olympique, né? Olympique. E aí no sábado 12, Olympique de Marseille e Reims.
E aí, no sábado, dia 12, 4 da tarde, do horário de Brasília, é que o PSG estreia contra o Lorient Bretagne, né? Uns nomes diferentes aí, tá? Então, a Liga Francesa, tá? E eu acho que eram essas, além da La Liga, né? Agora a La Liga do meu Barça, obviamente. A La Liga começa no final de semana do dia 12 e 13. Aliás, e com 2 jogos na sexta-feira. Terá 2 jogos na sexta e os demais jogos no final de semana do sábado e do domingo, tá? A La Liga começa na sexta-feira, o primeiro jogo é às 2h30 da tarde pelo horário de Brasília. Almeria e Raio Vallecano abrem a competição. A La Liga com cara nova, com design novo, novos patrocinadores aí, interessante, tá? Sevilha e Valência também jogam na sexta-feira. Daí no sábado, meio-dia, horário de Brasília, Real Sociedade e Girona. Primeiro jogo então, né, o Real Madrid joga às 4h30 da tarde, primeiro jogo do Atlético de Madrid, do Real Madrid, contra o Atlético Bilbao. Tá? É 4h30 da tarde de sábado, dia 12. O meu Barcelona joga lá no dia 13, né, às 4h30 da tarde pelo horário de Brasília, contra o Getafe. Tá? O Barcelona então vai jogar no dia 13 contra o Getafe às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Vale a pena citar, então, que começa na sexta-feira, e aí depois, sexta-feira, dia 11, e aí depois vai, né, para o sábado, dia 12, né, que inclusive tem a estreia do Real Madrid, e no domingo, dia 13, que tem a estreia do Barcelona, no meu Barcelona, que é claro, né, que são aqueles times que mais chamam atenção, né, aqueles jogos que com certeza dão mais audiência, ou pelo menos são mais chamativos, mas já na sexta-feira tem jogo, por exemplo, do Valência, enfim, né? E aí o time do Atlético de Madrid também tem uma boa torcida cotioneira aí no Brasil, né? Acho que é interessante a gente mencionar aqui o time do Atlético de Madrid estreia, né, mesmo aí pela a La Liga, né, no dia nesta primeira rodada, né? O time do Atlético de Madrid vai estrear na segunda-feira contra o Granada, 4h30 da tarde, tá? No dia 14, segunda-feira, 4h30 da tarde, contra o Granada. O jogo que conclui aí a rodada, beleza? No dia 14 também, tá? Manchester City enfrentará o Sevilha pela Supercopa da Europa. A Supercopa da Europa, o Manchester City pega o Sevilha, tá? Na Supercopa da Europa, que também é um dos jogos que abrem, né, a temporada do futebol europeu. E todas as competições europeias, né, cara? Algumas é dia 14, né? Outras dia 13, outras lá no dia 18. Mas a questão é que nos próximos finais de semana de agosto já teremos as estreias dessas equipes europeias que ainda fazem, né, os últimos amistosos, os últimos ajustes antes da estreia oficial. E é o mês também do mercado, né, cara? Os últimos movimentos decisivos, mês decisivo para o mercado da janela de transferências europeia. Não sei se teremos mais alguma bomba, é para saber se o Mbappé realmente fica ou não no PSG. O Barcelona pode dar últimas grandes contratações depois dessa saída do Dembélé, né? O Dembélé que está indo pro PSG, Dembélé que é do PSG, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no momento Blaugrana aqui, né? Mas acho que vai ser um mês também interessante para isso, tá? Agora vamos então pro futebol sul-americano. Porque nós temos Libertadores. Já nessa semana agora tivemos os jogos de ida, né, da Libertadores, das oitavas de final, e na semana que vem, nos dias 8, 9, né, de agosto, nós vamos ter os jogos da volta dessas oitavas de final. A exemplo de River e Inter, que se enfrentam na terça-feira no estádio Beira-Rio, definindo, né, a vaga de quem passa para a próxima fase. Tem também o Boca e Nacional, né, tem também o Atlético Paranaense contra o Bolívar, o Atlético Paranaense que precisa do resultado também. E também na semana que vem no Allianz Parque vai ter Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras vai precisar também do resultado. Aliás, o Atlético Mineiro vai precisar também do resultado. O Palmeiras saiu ganhando no jogo de ida, tá? Então vai ser na semana que vem, na quarta-feira, tá? Então todos esses grandes jogos que nós temos aí, né? O Flamengo contra o time do Olímpia, tá? Todos esses jogos, então, nós vamos ter na semana que vem. Semana que vem nós saberemos quem são as 8 equipes que vão compor as quartas de final da Libertadores. E hoje mesmo também acontece, no dia que esse vídeo está entrando no ar, já acontece os jogos de ida também da Sul-Americana, que também serão definidos na semana que vem. Então, decisões na Libertadores, na Copa Sul-Americana. Aí, isso pra já semana que vem. Agora, já é pra agora, não tem muito assunto não, né? E aí na outra semana,
na outra semana, serão os jogos de volta da Copa do Brasil, tá? Na semana seguinte a essa da Libertadores, vão acontecer os jogos de volta da Copa do Brasil, chegando aqui já no futebol, né, brasileiro, que são nos dias, né? A gente vai ter os jogos da volta na quarta-feira, dia 16, tá? Onde São Paulo e Corinthians se enfrentam e Flamengo e Grêmio se enfrentam. São Paulo tem que reverter a vantagem de um gol do Corinthians e vai jogar no Morumbi para isso. O Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo na ida. O Flamengo tem uma vantagem muito expressiva de 2-0 sobre o Grêmio no Maracanã. O Grêmio teria que tentar reverter também. Mas eu acho que o Flamengo até tá bem encaminhado, tá? E o Brasileirão vai ficar aí pra... A gente vê, né? Tem o Vasco brigando para não cair, o Vasco lanterna, o desespero do Vasco. Tem Coritiba, Goiás, né? Esses times que estão aí nessa parte de baixo, brigando, desesperados, querendo fugir do rebaixamento. Bahia, né? Também tentando fugir do rebaixamento. Olho no Cuiabá, que muitos apontariam para rebaixamento. Cuiabá deu uma boa melhorada, Cuiabá tá bem na competição. Os times de meio de tabela, o meu Inter, cara. Meu Deus, quando que o meu Inter vai entrar no G6? O Cruzeiro, né? O Fortaleza, esses times que ainda estão no meio da tabela. O G6, né? Até aqui tu tem um Flamengo ali entre os primeiros, o Palmeiras ali entre os primeiros, o Grêmio vai aparecer entre os primeiros, Corinthians, será que agora o Corinthians realmente vai subir mesmo? Só que nenhum deles tá tão animado para título porque tem um time que tá simplesmente dando show na Sul-Americana, dando show no Brasileirão, o Botafogo, campeão do primeiro turno, e que simplesmente, cara, faz a melhor pontuação da equipe na história dos pontos corridos e é líder disparado. E a questão é, vai ser possível parar o Botafogo? Né? Deve ser mais um mês que o Botafogo mantendo a sua boa fase aí e encaminhando bem o título brasileiro. Pois é. Então, pessoal, eu creio que era isso. Né, nós vamos ter agora na questão do futebol mundial, né, entre seleções, nós vamos ter a continuação da Copa do Mundo Feminina, que vai em sua fase de oitavas de final, né, oitavas de final, né, a sua fase, a Copa do Mundo Feminina, que a seleção brasileira acabou caindo, né, sendo eliminada na fase de grupos, né, depois de empatar com a Jamaica, né, também perdeu para a França, apesar de ter vencido na primeira rodada. Ó, as oitavas de final, então, né, da Copa do Mundo Feminina, começam, então, no sábado, 2 da manhã, todos os horários que eu vou falar, horário de Brasília, né, Suíça e Espanha, às 5 da manhã, Japão e Noruega, e também fechando o sábado, às 11 da noite, Holanda e África do Sul. Aí depois, no domingo, às 6 da manhã, esse bom jogo, hein, bom jogo, Suécia e Estados Unidos. Na segunda, 4h30, Inglaterra e Nigéria. Na segunda, 7h30, Austrália e Dinamarca. E na terça, 5 da manhã, Colômbia e Jamaica. E na terça, então, França e Marrocos concluem as oitavas de final. E depois vem as quartas de final, aí depois vem a semifinal, né, finais, tudo isso no mês de agosto, tá? É isso, pessoal, acho que do mês de agosto era isso, também não deixar de dizer aqui no canal, nós também vamos ter, obviamente, continuar a palavra, muito conteúdo, muito obrigado a todos que têm acompanhado aí, graças a Deus, né, nós concluímos o mês de julho com 1.180 e alguma coisa de inscritos, 1.180, e o número exato eu não lembro, mas um pouco mais do que 1.180. E vamos rumo a 1.200, tá? Logo falta muito pouco para 1.090, quando vê a gente chega 1.190, 1.180, e aí falta pouco para, não sei se eu falei 1.080, mas 1.180, e aí falta pouco para 1.190, e aí vamos então, depois de 1.190, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.200, então vamos rumo a 1.200, se puder já chegar em 1.300, 1.400, maravilha, beleza, também acompanha aí, né, vai que a gente já consiga nesse mês chegar nas horas suficientes também para monetizar, enfim, mas independente se sim ou se não, já é um prazer, e vamos continuar, não parar. Agora nós vamos ter semanas onde nós vamos ter muitos pós-jogos, né? Pós-jogo de Inter, porque o Inter vai jogar naquela semana. Pós-jogo de Barça, porque o Barça vai jogar naquela semana. Vai ter semanas que não vai ter pós-jogo do Inter, mas vai ter do Barça, porque o Barça vai jogar. Então, todo fim de semana sim, mas eu tô falando de meio de semana.
Vamos fazer aqui palpites da semana para os jogos da Copa do Brasil, enfim, né? Daqui a pouco, de repente, a gente pode até falar dos playoffs da Champions, não sei. Sempre que o Inter jogar, que o Barça jogar, independente se for fim de semana, independente se for dia de semana, o pós-jogo aqui, tá? Agora vai ter bastante pós-jogo, porque a temporada europeia é começando, então vai ter bastante jogo do Barça. Fim de semana é pós-jogo do Inter, é pós-jogo do Barça. O Cartola, obviamente, né? Cartola FC. E aí eu quero ver como é que funcionará a nossa resenha de sexta, né? Porque, por exemplo, amanhã já vai ser o momento Blaugrana, né? Vai ter semanas que sexta-feira o que vai ter aqui no canal é o Cartola FC, mas vai ter semanas que o Cartola FC vai ser no sábado. Então vamos ver como é que fica. Cartola FC, que é basicamente uma prévia da rodada do Brasileirão. Além dos nossos quadros, Momento Blaugrana, onde nesse quadro a gente traz todas as informações do que aconteceu na semana do Barça, que normalmente também é uma vez por semana. Momento Colorado, normalmente em semanas que o Inter não joga no meio da semana. E a nossa live show Brazucas, que é sempre aqui, normalmente deve ser nas terças ou segundas ou terças, tá? Normalmente nas terças, a não ser agora que tem esse jogo contra o River que eu quero fazer na segunda, mas normalmente é pra ser nas terças, e sempre no horário de 7 da noite, por esse horário, onde a gente tem aqui um convidado, é diferente, né? É uma interação diferente também, tem bastante gente que comenta ao vivo, a nossa live sempre uma vez por semana aqui. Mas é isso, cara. É o que o canal já tem sido aí e vamos seguir sempre, tá? E no começo de setembro estaremos aqui novamente para falar o que terá no mês de setembro. Tamo juntos, os vídeos mais recentes do canal estão aparecendo na tela. Desejo a todos, então, já um mês de agosto abençoado, protegido por Deus e realmente aí uma boa continuação de semana, uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira abençoada e protegida por Deus. Tamo junto da Inter, Barça e valeu!